estamos aí com a lista que nós vamos resolver usando o Maxima, né? E eu acho que agora também dá para justificar por que a gente começou a usar o Maxima desde o início. Muitos outros programas mais simples poderiam ter sido usados no início do curso, mas essa parte final de séries é de fato uma parte bem elaborada e o Maxima é um dos poucos programas que, pelo menos um dos poucos programas de software livre, né, que podem ser usados para fazer isso daqui, tá bom? Então eu acho que a gente vai trabalhar bastante aí. Nós tínhamos feito o primeiro comentário sobre a questão de número um. E eu vou voltar um pouquinho aqui, porque tem alguns detalhes que a gente vai começar a falar, né? E eu vou voltar a essa aula, a aula de, né, a 33, a aula que a gente estava vendo da última vez, para falar sobre o ponto singular, que é o assunto dessa última semana, né? Ok. Então a ideia é aquela, você pega um PVI, né, com coeficientes variáveis, a gente supõe que seja Professor, Oi, pois não. você não está Ah, transmitindo a tela. desculpa. Oi. Olha só, a gente começou e não conseguiu. Isso. Pronto, agora eu acho que vocês estão vendo. Deixa eu colocar a lista aqui Tudo na. certo, professor? Isso. Aqui tá. Aqui também tá assim. Tudo bom? Então vamos começar de novo para ficar gravado, né? A gente vai voltar a uns comentários sobre a questão de número um para a gente falar sobre o que é ponto singular, que é o assunto disso daqui, dessa semana. E para isso nós vamos voltar, né, lá na aula de número 33 e falar sobre esse ponto singular aqui. É bastante tranquilo, a gente já deu uma introdução disso da vez passada, mas as coisas funcionam assim. Você tem aqui uma equação com coeficientes variáveis, de fato são coeficientes polinomiais em princípio, né? E aqui você tem as condições iniciais do ponto t0 daqui. Se esse ponto, se nesse ponto inicial o coeficiente da derivada segunda não se anula, então a gente já viu, justificamos isso bastante. É natural tentar a solução em série, porque a função vai ter não só a segunda, como mas também todas as outras derivadas, né, nesse ponto, derivadas de qualquer ordem, nesse ponto t0, e aí então você vai tentar a solução em série e tudo funciona. Mas para a equação de Euler, que é a equação que a gente introduziu na última aula, né, essa equação aparece, por exemplo, no estudo do calor de uma chapa, né, uma chapa circular. A gente viu que ela aparece lá naturalmente. E para essa equação, o coeficiente aqui, olha, o coeficiente da derivada segunda se anula, o coeficiente da derivada segunda se anula nesse ponto. E esse ponto é especialmente importante porque ela corresponde ao raio do círculo, né, na origem. Então esse ponto é preciso ser assim. Aí a gente verificou que para essa equação, se você pegar, né, divide tudo por, né, o pzinho pequeno, divide aqui por alfa t sobre t2, né? Você divide tudo por t2, aqui também você divide por t2, fica assim. E se você agora pega t vezes p de t e faz esse limite dá alfa, né? Porque aqui eu tenho alfa t sobre t2, no fundo isso aqui é alfa sobre t. Quando eu multiplico por t, fica só alfa, dá tudo certo. E aqui a mesma coisa com o beta que aparece de cá. Então esses limites existem. E em geral são esses limites que são importantes. Então a gente diz, se o p de t se anula nesse ponto, o ponto é singular. Mas se existem esses limites, ele é dito singular regular. E são para esses pontos é que nós vamos poder trabalhar e fazer as contas direitinho. Aí a gente tinha visto esse exemplo, classificamos, né, os pontos menos um e 1 são singulares, além disso, todos os dois são singulares regulares, porque esses limites aqui existem. Agora, por que isso é importante, né, dessas serem singular regular? Foi o Frobenius quem
né, descobriu esse método é conhecido como método de Frobenius. Você divide toda aquela equação inicial por P de T. E aí o coeficiente aqui fica 1. Depois você multiplica por T ao quadrado para forçar uma comparação com o Euler. Essa é que é a ideia importante. Ó. Então tá lá, eu divido pelo P de T lá embaixo, tudo, e depois multiplico por T ao quadrado. Fica tudo multiplicado por T ao quadrado. E uso de um truque sujo aqui, né? Um truque, aqui fica T ao quadrado, esse T ao quadrado eu divido em dois pedacinhos, T vezes P de T, né? E essa função é muito boa, né? T vezes P de T, naquele exemplo, dava alfa, né? Então essa função é uma função analítica, uma função que é toda muito boa. E essa outra aqui também é muito boa, porque esses limites aqui vão existir. Então a equação inicial pode ser vista como uma perturbação de uma equação de Euler. Então a equação de Euler não só é importante lá no estudo do calor, etc., como ele é um modelo genérico para todas as outras equações com pontos singulares regulares. Então, você olha isso daqui como ser uma perturbação dessa equação, e a equação indicial dessa daqui é essa. Ó, isso a gente viu como é que funciona lá direitinho, né? Ok. E aí, então, o Frobenius disse, olha, já que a minha equação original é dessa forma, né? Coeficientes de Euler vezes função analítica. Aqui os coeficientes de Euler, né? T ao quadrado, T e aqui 1. Esses são os coeficientes de Euler. Vezes funções analíticas. T vezes P de T, T ao quadrado vezes P de T. Já que é desse jeito, eu vou tentar a solução dessa forma. Solução de Euler vezes função analítica. Então essa que é a ideia. Professor, Oi, pois não. uma dúvida boba com relação às resoluções, assim. Na prova, o senhor quer que a gente faça o desenvolvimento da equação inicial ou pode só indicar ela, assim? Não. Porque é algo que, no meu caso, toma muito tempo, porque aí eu venho, tenta essa solução na fórmula, y... Não, a ideia é o seguinte, Henrique, depende do que está sendo cobrado. Se eu disse assim, obtenha as raízes da equação inicial, aí você vai direto. Não, aí sim, Agora eu digo o seguinte, determine, né, como se diz, explique como obter a equação inicial. Aí é o caso de fazer tudo no detalhe, né? Então presta atenção na pergunta. A pergunta, eu sou assim, eu procuro orientar bastante assim, olha, o que eu quero é que você faça isso. Num problema simples, pode ser que eu queira que você deduza a equação inicial para saber se você de fato está dominando a técnica. Agora, num problema de um contexto maior, você pega a equação e usa. Essa é que é a ideia, né? Tá bom? Obrigado. Então tá lá. Então vamos continuar, ok? Então tá aqui, né? Então esse aqui é o mesmo exemplo lá da questão 1, né, da lista. Foi trocado x por t ou t por x, mas é tudo a mesma coisa, né? Então olha só, tem duas questões aqui bem separadas. Uma é o comportamento assim analítico das soluções. O que você faz? Você calcula aqueles números, t vezes p de t, nesse caso deu isso, e nesse outro caso aqui deu 0. Ok. Aí a equação indicial desse problema é a mesma do Euler correspondente. Ó. Essa é a equação indicial. E essa equação tem essas raízes, 0 e menos meio. Então daí você já sabe uma porção de coisas sobre as soluções. As soluções vão ser desse jeito, olha. T elevado a S vezes função analítica. Tá vendo? Vezes função analítica. Então, puxa, vão ser sempre desse jeito. E quem é o S aqui? O S é uma dessas raízes. Ou é o 0 ou é o menos meio. Ok. Como essa outra parte é bem comportada, o comportamento dessa solução perto do t igual a 0 vai depender desse expoente aqui em cima. Então, por exemplo, no expoente 0, essa solução vai ser muito bem comportada, né? Porque no expoente 0 isso aqui fica 1,
fica esse pedacinho, aí é uma série analítica, tem todas as coisas. Mas no ponto menos meio, no ponto menos meio, o que é que acontece? Isso aqui, no fundo, é 1 sobre a raiz de t, né? Então, 1 sobre a raiz de t. 1 sobre a raiz de t, na origem, não é bem comportada, né? Ela tende a infinito. Então, a gente já sabe, só desses dois cálculos, que uma solução vai ser muito boa perto do zero e a outra não. Poxa, só com esses dois cálculos a gente já sabe essa história toda, né? De fato, depois para você resolver, achar as relações de recorrência, etc., é um pouco longo, né? Aqui foi feito, nesse exemplo, as contas com o S genérico. A gente nem admitiu que o S fosse uma das raízes, porque facilitaria muito já se fosse uma das raízes. Mas para ilustrar o caso geral, essa conta aqui foi feita, e foi feita bem, né, bem genérica, assim, né? Agora, aqui tem um raciocínio que vale para todos os problemas. Na hora de você fazer as relações de recorrência, você tem que agrupar os termos de mesma potência. E isso é importante a gente fazer, né? Então, nesse caso daqui, como é que a gente começa a agrupar os termos de mesma potência? A gente observa o seguinte: se eu tiver derivar duas vezes, tinha n primeiro, né, o expoente t elevado a n. Quando eu derivo duas vezes, fica t elevado a n menos 2. Né? Aqui fica n elevado a... x ou t elevado a n menos 1. E aqui fica o y elevado a t. Né? Agora, como é que eu agrupo os termos semelhantes? Olha só. Aqui eu tenho t ao quadrado vezes y duas linhas. Ora, esse expoente aqui era n menos 2. Com mais 2, isso aqui volta a ser n. Então, esses dois termos aqui, ó, são muito bons, são muito próximos, tá bom? Bom, ou pode ser igual a n, né? Mesma coisa aqui, ó, aqui está n menos 1. Vezes isso dá n. Então, eu vou agrupar primeiro esse, junto com o t ao quadrado vezes esse, tá bom? Então eu acho que aí ficou interessante essa história, né? Aqui eu tenho o 3 vezes o y', que é um outro fator, aqui fica só. Esse 3 vezes y', eu vou agrupar com quem? Eu vou agrupar com... aqui, olha, eu tenho 2t vezes isso. Aqui é n menos 2. Com esse t fica n menos 1, que é o mesmo desse daqui. Então, esse daqui eu vou agrupar com esse daqui. Tá legal? Então, assim é que é a ideia de fazer, né? Foi o que eu fiz aqui, olha. Peguei a solução, y elevado, né? Essa daqui é a solução. Calculo as derivadas dessas funções todas. A primeira derivada e a segunda. Como é que eu começo a calcular as coisas? Tá vendo? Olha, eu vou separar isso aqui tudo nesses dois primeiros termos porque são semelhantes. T ao quadrado, y duas linhas, t vezes y'. Tudo isso dá t elevado a n. Né? Esses daqui, olha, dá t elevado a n menos 1. T elevado a n menos 1. E esse aqui fica separado do lado de lá de fora. Aí sim eu vou organizar, fazer aquelas mudanças de coordenadas que vocês conhecem, etc. Isso aí é um detalhe importante para vocês calcularem lá. Agora tem uma surpresa agradável aqui, que é a seguinte: eu comecei com o S genérico, lá em cima o S é genérico. Fiz as contas todas, etc. Cheguei aqui nessa equação, tá aqui, olha, né? Essa aqui é a equação que corresponde à equação original já em séries. Então, esse coeficiente aqui tem que ser zero. Ok, esse coeficiente aqui tem que ser zero e todos esses coeficientes aqui tem que ser zero. Daí as relações de recorrência. Esse f foi obtido daqui, ó. Esse f foi obtido dessa parte daqui, ó, né? De você pegar esse t vezes y duas linhas, mais 3 vezes y', etc., ficou essa função. Esse f é assim, ok. E o que tem que acontecer? Esse f tem que ser zero. Mas esse f ser zero, surpresa, dá exatamente a equação indicial daquela equação de Euler.
dá exatamente essa equação que a gente tinha visto aqui no início, ó, né? A equação indicial desse daqui. Tá aqui a equação indicial. Puxa, então é como se isso aqui confirmasse o método do Frobenius, né? A ideia é sempre essa. Esse aqui tem que ser zero, então o S tem que ser raiz dessa equação indicial. E aí você faz as continhas, etc. Está aqui a primeira solução e está aqui a segunda solução. Então agora sim, vamos voltar aqui na lista e ver como é que a gente... Oi, vamos voltar aqui na lista. Opa, peraí, só um minutinho. O meu... Aqui, ó. Opa. O Maximo aqui não está querendo funcionar. Aqui está certo. Ok. Então vamos lá, vamos ver. Esse aqui é o mesmo problema, né? Ok. Então ele pergunta, o x igual a zero é o único ponto singular? Não, né? Por que não é o único ponto singular? Os pontos singulares é o que anula esse coeficiente. Então você vai resolver isso aqui igual a zero, tá isso daqui, menos 1 e 0. Então são dois pontos singulares, ok? Dessa equação daqui, ok? Olha, em x igual a zero, a equação indicial é essa. De fato, a gente viu lá a equação indicial, né? Eu vou definir o p de x. Quem é o p pequeno de x? É esse daqui, divididos por esse. E quem é o qzinho pequeno de x? É esse daqui, divididos por esse. Então tá aqui, né, essas duas coisas, ok? Aqui está, olha. O p está com um problema na origem, porque o p, ele, né, esse polinômio aqui tem problema na origem, então o p também tem problema. Esse polinômio tem zero na origem, né, então esse aqui tem problema na origem. Mesma coisa com o q. Mas se eu multiplico agora por x vezes esse, fica esse daqui, ó. E se eu faço x ao quadrado vezes o outro, dá esse daqui. Então esses limites vão existir e vão ser esses limites daqui, né? Okay? Ops. Esses limites daqui. Ok, então tá aí, né? Isso daí. Quem é a equação indicial? A equação indicial, então, é esses dois, né? Lá a solução, aqui fica o P0 e aqui fica o Q0. E aí você tem essas duas raízes, que é o que a gente tinha achado lá antes. Então aqui você tem a equação indicial e aqui as duas raízes, ok? Então o x igual a zero não é o único ponto singular, tem um outro ponto singular. A equação indicial é de fato essa, e aqui está, olha, em torno de x igual a zero, as soluções em séries convergem nesse intervalo. A gente não falou um pouquinho dessa convergência, mas isso daqui está lá no texto. A convergência é a seguinte: você pega a distância entre os pontos singulares, entre o menos 1 e o 0. Né? Nesses dois pontos, essa função aqui não está definida. Né? Aqui zera esse aqui e esse outro zera esse. Então ele está definida ou antes do menos 1, ou no meio ali do menos 1 e 0, ou depois do 0. Então como é que você acha o raio de convergência desse negócio? O raio de convergência é o seguinte: é a distância entre os dois pontos singulares. A distância entre esses dois pontos daqui é 1, né? Então o raio de convergência é 1. Isso vai funcionar sempre. Vocês sempre vão ter essa brincadeira daí. Tá legal? Isso aí é uma coisa boa. Aqui no gráfico, né, vocês vão ver o seguinte: você tem aqui o ponto singular 0 e aqui o menos 1. Aí você começa a partir daqui e aumentando, até encontrar outra raiz, que é essa daqui. Então o raio de convergência é esse daqui. Ok? Aí a outra pergunta: as soluções permanecem limitadas com x tendendo a zero? Ora, como é que são as soluções, né? As soluções são desse tipo, olha. Do tipo x elevado a menos meio, que é uma das raízes, e x elevado a zero, que é a outra raiz. Então a gente já sabe, essa aqui é bem comportada, essa daqui não. Então isso não precisa nem fazer conta, né? Nessa questão não tem que fazer conta nenhuma, a não ser verificar quais são as raízes do polinômio da equação indicial.
Ficou bom ainda? Então, eu acho que agora ficou claro. O que a gente pode dar uma paradinha para perguntar se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não, Arthur, o que que houve? Na letra C, ele falou de intervalo de convergência e você falou de raio. Eles não são diferentes no sentido de que raio, como é calculado em módulo, Não, é ele... verdade. Puxa, olha, uma boa observação, né? O intervalo de convergência e o raio, aqui é pelo seguinte, sempre que você tenta solução desse tipo, solução em série, né? A solução em série não, aquele t elevado a s, né? Porque se você se lembrar, as soluções são dessa forma aqui, olha, deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, olha, t elevado a s. No nosso caso seria x elevado a s, né? Como o x é a base, o x necessariamente é positivo, entende? Então, não dá para calcular o raio de convergência em torno do zero, porque do lado de lá vai ficar negativo e eu tenho aqui uma base negativa, isso é muito ruim. Então, nesses problemas com coeficientes variáveis, a gente sempre supõe, e tá suposto aqui, né, o t positivo, entende? Então, é para isso é que precisa, né, a gente sempre estuda. De fato, você tem que fazer dois estudos. Ou supõe que o t é positivo e faz essa análise, ou você supõe que o t é negativo e aí pega tudo em módulo, vai ter que fazer uma coisa diferente daí, tá bom? Então você tem toda a razão, olha só, o raio de convergência aqui seria entre módulo de x menor do que 1, esse seria o raio de convergência, mas você tem que pegar aqui o x positivo, aí fica só entre 0 e 1, ficou bom? Agora eu acho que explicou aí direitinho, né? É que esse aqui, o x, tem que ser sempre positivo. Não foi dito aqui nessa equação, mas está sempre suposto, ó, o x é sempre positivo nesses problemas daí. Tá bom? Puxa, muito bem lembrado. Então seria, o raio de convergência é só se tivesse de um lado e do outro, né? Nesse caso, não tem do lado negativo, né? Aí fica intervalo de convergência. Tá bom? Então acho que ficou bom aí, né? Tudo bem? Podemos continuar então. Agora sim, então elas permanecem limitadas? Não, né? Porque aquela raiz que aparece aqui, né? Uma das soluções vai ter esse tipo de comportamento e aí vai dar tudo errado na origem. E se elas não são nem limitadas na origem, pior ainda, elas não são analíticas, né? O que significa analítica? Significa que ela, juntamente com todas as suas derivadas, a derivada de todas as ordens, existe nesse ponto, né? E é claro que 1 sobre a raiz nem existe nesse ponto. Então, com mais razão, ela não é analítica, né? Ok. Então, vamos agora para um outro problema, muito parecido com esse aqui de cima, muito parecido, em que a gente de fato vai fazer as contas. Aqui precisa fazer as contas. É a equação de Laguerre. Essa equação também é bem conhecida, né? Tem várias equações assim que desempenham papéis semelhantes. A equação de Hermite, a equação de Chebyshev, a equação de Legendre, a equação de Laguerre, são todas dentro desse contexto de, né, no fundo você pega um problema maior, uma equação diferencial parcial, né, e divide em problemas menores. Um desses problemas menores é essa aqui, uma dessas equações, Laguerre, Hermite, etc. Então tá aí o problema, sempre x positivo, ótima observação aí do Arthur, né? Nesse caso a gente nunca considera o x negativo. E aí então ela está associada à equação de Schrödinger para o átomo de hidrogênio. A gente viu que a equação de Hermite está associada ao oscilador harmônico quântico, né? Então essa daqui é um pouquinho diferente. Enfim, vamos estudar ela aí. Então vamos lá, justifique a afirmação de que x igual a zero é o único ponto singular desse problema. Tá óbvio, né? Os pontos singulares são aqueles que zeram lá aquele negócio, que zeram o coeficiente. Então o singular é tranquilo. Singular, regular, você tem que verificar se é de fato regular. Então vamos zerar lá a memória do problema. Tá aqui, ó, quem é o pzinho pequeno de x? É esse coeficiente divididos por esse daqui.
E quem é o Qzinho pequeno? É esse daqui divididos por esse daqui, né? Eu estou mudando de lambda para B para simplificar aqui as coisas no maxima, né? Então eu vou definir essas duas coisas e calcular esses limites, tá certo? Olha lá, ó, como os limites deram finitos, um deu 1, outro deu 0, além de ser singular, é também regular, ok? Então tá aí a brincadeira. Depois, determina a equação indicial. Poxa, a equação indicial tá aqui, olha, né? Eu tenho R, aqui fica menos R, e aqui fica o vezes R, e um cancela com o outro, fica só R ao quadrado, né? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, né, se eu fatorar esse negócio, fica R ao quadrado só. E aí eu tenho a raiz dupla. Uau, eu tenho uma raiz dupla. E nesse caso de raiz dupla, aqui na aula está bem mostrado isso daqui, olha, né? Depois que você faz todas essas contas, justifica, você faz um estudo genérico do ponto singular regular, né? E aí você tem essas observações aqui, ó. Pega uma equação como essa, divide, acha aquelas coisas lá, a equação é equivalente a essa daqui tem equação indicial como essa, está aqui a equação, considera essas raízes. Quais são as possibilidades que tem aí? Primeiro, tem o seguinte, sempre vai ter uma solução correspondente à maior raiz. A maior raiz sempre vai ser desse jeito daqui. Essa vai ser a primeira solução. E a segunda solução? A segunda solução depende. Se de fato forem distintas e a diferença não for um inteiro, tem um detalhe aqui, aí a segunda solução é o que a gente espera, né? É aquela. Essa daqui é uma perturbação dessa solução de Euler, isso aqui é a perturbação dessa outra solução de Euler. Agora, se for uma raiz dupla, que é o caso que está lá no problema, então a segunda solução é parecida com a segunda solução do Euler, né? No Euler aparecia a primeira solução vezes o Ln. Agora aparece a primeira solução lá em cima, vezes o Ln, né? Que multiplica uma função analítica que está aqui. A menos de uma perturbação analítica, é a mesma solução de Euler. E, eventualmente, quando elas são distintas, mas diferem por um inteiro, aí vai ser parecida com essa daqui, mas pode ser que esse termo logaritmo não apareça. Vai ser C vezes isso, e esse C podendo ser zero. O C pode ser nulo, e aí você tem, de fato, uma solução parecida com essa aqui de cima, né? Então, isso é uma coisa que vocês precisam usar. Ninguém vai demonstrar esse teorema. Aqui eu não vou pedir para vocês fazerem essa demonstração. Isso daqui é extremamente longo, né? Mas podem ser usadas sim. Então, nesse caso, em que a gente tem uma raiz dupla, né? Uma solução vai ser assim, ó. Uma solução vai ser x elevado a zero, né? Vezes isso. E a segunda solução é a primeira vezes o Ln, né, mais uma perturbação analítica do que está acontecendo aqui. Então, aqui eu justifico a afirmação de que a equação possui tanto solução analítica como não analítica. Essa aqui é a solução analítica. E a segunda solução é essa daqui, que não é analítica no zero, porque o logaritmo não está definido no zero. Então, essa é a outra coisa. Ok. Agora sim, vamos lá fazer, né, determinar as relações de recorrência. Vamos fazer as contas, né? Ok? E aí é aquela... Aqui nesse caso é bem tranquilo, porque a relação de recorrência é muito parecida com o que a gente já conhecia, né? Como a solução é x elevado a zero vezes isso, fica só isso daqui. Então fica bem tranquilo, né? Ok. Mas tem aquela história de você agrupar os termos semelhantes primeiro. Agrupar os termos semelhantes primeiro. Vamos ver quais são os termos semelhantes aqui, ó, antes de fazer a conta. Eu tenho x vezes y duas linhas. O y duas linhas tem potências n-2 vezes x potências n-1.
E essas potências n-1 são essas daqui também, né? Então, uma vez essa daqui, eu vou associar com essa. Tá legal? Porque ficou n-1 aqui, n-1 aqui, né? n-1 vezes essa daqui. E essa outra tem n. E esse n é o mesmo aqui, ó, x vezes y'. O y' é n-1 vezes x dá n. Então vão ser duas partes bem distintas que eu vou agrupar, né, junto aqui. Vamos fazer a conta. Essa conta vocês conhecem de velho e salteado, né? E isso aqui é importante, né? Isso aqui é um dos motivos pelo qual a gente está usando o Maxima, né? Ele é capaz de fazer essas contas muito bem feitas, né? E não é qualquer programa que faz isso, né? Então esse daqui é um programa especial. Então, defino o y, defino a derivada primeira, defino a derivada segunda, tá tudo lá direitinho. Quem é a parte 1? A parte 1 é aqui, olha, né? Todas as potências n-1, né? A derivada segunda vezes x e a derivada primeira. Essa é a parte 1. Ok. Na parte 1, a gente vai ver, vai ser preciso fazer uma mudança de variável. Mas vamos explicar por que precisa fazer essa mudança de variável. A parte 1 começa com n igual a 2, porque multiplicou, né, separou, etc., juntou aqueles termos. A outra parte está relacionada com isso daqui, olha. Menos x vezes y1, né, mais b vezes y. B vezes y. Essa parte está aqui, olha, parte 2. Então a parte 2 começa com n igual a 1. Tá certo? E eu vou ter que somar essa parte 2 com a parte 1, que começou do n igual a 2. Então, sim, está justificado. Eu vou fazer uma mudança de variável aqui para começar com n igual a 1 e então somar essas duas. Então, é preciso fazer uma mudança de variável na parte 1, né, para começar com o k igual a 1. Aí fez a mudança. Ok. Fez a mudança, somou tudo, está aqui a parte 2. A série toda é essa. A série toda é essa. E essa daqui é a parte constante. A parte constante. Então eu vou lá em cima, defino a parte constante. A gente já sabe como fazer isso, né? A constante está aqui. O Bn é a parte da série. A gente já sabe essa brincadeira, parte 1, 1, 1. Isso aqui a gente já fez bastante, né? Está aqui a parte correspondente. E por último eu vou isolar o AN mais 1 aqui. Olha. Isolando aqui o AN mais 1, né? Vai ficar então, está aqui as relações de recorrência. Professor, Oi, pois não. tem outra dúvida besta. Em relação a essa parte constante, ela seria, para a gente obter essas partes constantes, né, que sempre tem que obter, Sim, seria só aquelas partes em que a potência de x ela se anula, ela se né? anula. Porque no caso essa parte constante ela poderia ter tanto o A0 como o A1, como o A2, né? Podia ter todas elas. Ah, beleza. Todas elas Beleza. em conjunto tem que ser 0, né? Aí você coloca um coeficiente em termos do outro, né? Mas eventualmente, Pedro, pode aparecer o seguinte: eventualmente pode ser que você tenha que separar também a potência de x, né? Separa a constante constante, separa a potência de x. A ideia é sempre fazer com que agrupar os termos semelhantes, né? E pode eventualmente ter assim esses agrupamentos aí, né? Tá bom? Certo. Então vamos lá no outro, vamos continuar. Então tá aqui as relações de recorrência. Agora elas são interessantes, né? Porque essa daqui tem que ser 0. Então o A0 vai determinar o A1, tá bom? Ok. E as outras vão ser assim, ó. O A1 vai determinar o A2. Então, a partir do A0, eu vou determinar todas elas, né? Ok? E isso é natural, porque a outra solução não vai vir dessa raiz. A outra solução vai vir daquela ln vezes, etc. Né? Então, isso daqui está tudo direitinho. Então, vamos lá, vamos ilustrar agora como é que vai ser a solução. A solução vai ser assim, né? Aqui está o B1, né? Aqui está o B2, etc. Acrescento a essa lista as constantes, né? Ok? Acrescento aqui a constante. Resolvo o sistema, né? Isolando tudo em termos do A0, né? Tudo em termos do A0
aqui. Ok. E aí eu vou supor que o A0 é 1, que é o que ele está pedindo, né? Determine as relações de recorrência para a solução analítica, só para essa daqui. Em seguida, determina os 4 primeiros termos da solução analítica, que é, né, no 0 vale 1. Isso significa que o A0 é 1, né? Ok. Aí eu coloco o A0 igual a 1 nessa aqui de cima, tenho aqui as soluções todas, e está aqui a solução, ó, né? Aqui tem um truque também sujo, né, para a gente ilustrar o seguinte: a solução não só depende do x, como depende também daquele coeficiente b, que é o lambda lá da equação, né? Tudo vai ficar dependente do b. E para a gente usar adiante, eu vou definir uma função de duas variáveis, ó, né, de x e de y, como sendo aqui está o A0 mais aquele somatório lá, com ele variando de 1 até 4. Então ficou bom assim, né? Então está aí a solução. Agora olha só o que está acontecendo com essa solução. Se o b for um número, por exemplo, não for um número inteiro, então isso aqui é diferente de 0. Aqui também não se anula, porque o b não é inteiro, né? Aqui também não se anula, porque o b não é inteiro. Aqui também não, e assim por diante. Nesse caso em que o b não é inteiro, nenhum desses coeficientes vão se anular, e essa série vai ser de fato uma série infinita, etc. Mas, por exemplo, se o b for 0, eu tenho a solução constante igual a 1. Por quê? Se o b for 0 aqui, vai ficar 0 aqui, vai ficar 0 aqui, vai ficar 0 aqui, e vai ficar 0 em todos os outros. Uau, então tá lá. Se o b for 1, isso aqui é 1 menos x, né? Aí, ok, aqui tem o 1 menos x, mas aqui é 0, ó. Esse aqui se anula. E daqui para frente, todos eles vão se anular. Uau! Então, se o b for 1, a solução vai ser esse polinômio daqui. E se o b for 2? Se o b for 2, eu vou ter isso daqui. Aqui fica 2, né? Aqui fica 1, fica 2 sobre 4. E aqui agora 0, ó. Uau! Então para no n igual a 2. E assim por diante, né? Então é o último item aqui, né? Determina os valores de lambda para os quais a equação possui uma solução polinomial. Esses são os polinômios de Laguerre. E eles aparecem aí em mecânica quântica, em termodinâmica, eles aparecem em várias situações. Então eu vou usar agora essa definição aqui em cima para determinar, né, os 4 primeiros desses polinômios. Aqui é a brincadeira, ó. Como eu defini uma função de duas variáveis, né, se eu colocar aqui o b igual a 0, vai ser essa daqui com o b igual a 0. Né? Se eu colocar o b igual a 1, mesma coisa e assim por diante. Vamos ver quem são esses polinômios. Então aqui, ó, o primeiro polinômio é constante, o segundo polinômio é esse daqui, de grau 1, né? O terceiro polinômio é de grau 2, no fundo isso aqui é para lambda igual a 2, tem um polinômio de grau 2. Para lambda igual a 3, tem um polinômio de grau 3. Para lambda igual a 4, tem um polinômio de grau 4 e assim por diante. De fato, essa figurinha que tem aqui é exatamente isso, né? O P0, que é o B igual a 0, é esse daqui. O outro, o P1, é uma equação, reta, né, decrescente de inclinação menos 1 que faz assim. Esse outro é uma parábola, né, fora da origem, é esse que está aqui, olha, o P2. Né? E o P3 é um polinômio de grau 3, é esse que tem 3 raízes aqui. Aí essas são as soluções, os polinômios. Ok. Nesse caso, a gente não ilustrou onde é que ele aparece, como é que é, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? Mas os polinômios de Laguerre são extremamente importantes e fáceis de serem obtidos com esse argumento, tá bom? Ok, perguntas de novo, alguma dúvida? Podemos passar? Pois não, Arthur, pode falar. Basicamente, é que você falou que para serem polinômios as soluções, sim, o lambda precisa ser inteiro, mas na verdade ele não precisa ser natural. Ele tem que ser não negativo, a rigor. De fato, foi um pouco
assim, inteiro no sentido... É porque a gente está supondo lá que o lambda é positivo, é maior ou igual que zero, né? Mas não são os naturais. Aí tem uma discussão muito, ou se os naturais incluem ou não o zero, né? Essa discussão é longa, e uns Mas juram que sim, outros que não. Normalmente o zero não é natural. O natural é 1, 2, 3, etc. E quando você diz inteiro não negativo, aí é 0, 1, 2, 3, etc. Então, de fato, a expressão correta é inteiro não negativo. Essa aí é que seria o certo, né? Mas nesse caso não inclui o zero, né? Inclui o lambda, o b pode ser zero. Sim, mas aí não é uma solução polinomial. Não, isso aqui é um polinômio de grau zero. O 1 é um polinômio de grau zero. É uma forçação de barra, né? Mas normalmente é conhecido. As constantes são polinômios de grau zero. Não Eu quis dizer que lambda tem que ser natural, no caso. Que lambda, quando lambda é igual a zero, não dá polinômio. Não, quando lambda é igual a zero, dá um polinômio de grau zero, que é um número 1. Não, você está em dúvida se a constante é polinômio ou não? É essa a dúvida, Arthur? Não, a minha dúvida... Eu não tô vendo como essa série se reduz a um polinômio quando lambda é igual a zero, porque tem o lambda... deixa. Não, tá aqui, ó. Eu tava lendo errado. Não. O b igual a zero, né, que é o lambda, dá o polinômio de grau zero, que é o 1, né? Ficou bom agora? Eu tava lendo errado. Ficou bom. Obrigado. Tudo bem. Então vamos lá. Agora sim, vamos para a nossa última questão, uma questão bastante curiosa e bastante assim, real também, né? Olha só, sem esse termo exponencial aqui, isso daqui é a equação do oscilador harmônico, né? O ômega aqui é a raiz da constante da mola dividido pela massa, né? E sem isso daqui, esse é o oscilador harmônico, tá todo direitinho. Mas, se você deixar esse oscilador funcionando por muito tempo, o que acontece? A mola começa a se desgastar e a constante começa a diminuir. A constante da mola é assim. Então, tudo que é muito antigo e que depende de molas, né, acaba perdendo a elasticidade e a constante da mola tende a diminuir. Por exemplo, a suspensão de um carro, né? Um carro muito antigo, ele não é tão macio quanto o novo porque as molas já estão desgastadas, né? Então a gente vai supor que a constante da mola vai diminuir como uma exponencial como essa daqui, e elevado a menos alfa vezes t. Isso significa que com o tempo passando, né, tudo isso daqui diminui, e aí a gente quer saber o que acontece com o oscilador harmônico nesse caso. Aí tem um detalhe bem interessante aí, olha, é um detalhe o seguinte: você faz uma mudança de variável e transforma essa equação nessa daqui, ó, que é um exemplo de uma equação de Bessel. A equação de Bessel é super importante, ela está ilustrada lá na aula de número 34, né, onde você faz várias aplicações da equação de Bessel, etc. Aqui é a equação de Bessel de ordem zero. A gente tem que olhar o caso geral, mas essa daqui é assim. E você transforma essa equação nessa. A vantagem, parece que essa daqui é mais complicada do que a outra, né? Mas a vantagem é que os coeficientes dessa aqui são polinomiais. E esse aqui não é um coeficiente polinomial. Por exemplo, direto para essa equação aqui de cima, não dá para tentar a solução em série, porque você vai multiplicar por exponencial, enfim, não está bom, né? Então, de novo, supõe o x positivo, né? E vai usar isso daqui. Como é que a gente faz esse caso? Essa figurinha aqui é uma brincadeira, né? Porque essa mola está oscilando há muito tempo, né? Aí o bloquinho está cansado de subir e descer, né? Não aguento mais esse sobe e desce, né? Ele está lá fazendo aí. Então, é só para ter um pouquinho de humor aí nessas coisas, né? Ok. Então, vamos lá. Vamos ver como é que as coisas funcionam.
Então eu vou zerar aqui a equação, né? E eu vou definir o x de t como sendo isso daqui, ó. X de t como sendo isso. Eu vou trocar o ômega por b e o alfa por a, por questões óbvias, né? É só para ficar, enfim, por uma questão de conforto espiritual, né? A gente coloca isso daí para ficar mais tranquilo. Ok. E aí tem uma relação dessa função com as suas derivadas. A gente vai usar essa relação logo em seguida. Então é assim, olha, né? A derivada com respeito a t, de fato vai ser menos a sobre 2 vezes o próprio x. É só fazer uma continha boba, isso aqui não tem problema, mas elas são iguais, né? Aqui está a derivada, aqui está esse outro lado de cá, menos a sobre 2 vezes o próprio x, elas são iguais. E a derivada segunda? A derivada segunda está aqui, ó. A derivada segunda pode ser escrita em termos da própria função com esse fator, a ao quadrado sobre 4. Aí você faz a ao quadrado sobre 4 vezes o fator, está tudo lá. Então, sim, a gente vai usar a regra da cadeia de um jeito bem especial. Então, eu vou definir a primeira derivada do x, é essa daqui, ó, tá lá em cima. A segunda derivada do x é essa que está aqui em cima. E vou definir o y pequeno como sendo igual ao y grande, assim, né? Está aqui, olha, né? O y pequeno é igual ao y grande, sendo que o y grande é na variável x e o y pequeno na variável t. Ok. Então, como é que é a derivada do y com respeito a t? A primeira pergunta, né? Calcule as derivadas disso em termos dessa derivada de cá. Ok? Com essa anotação. Então, como é que vai ser? É regra da cadeia, né? Vai ser a derivada do y grande com respeito a x vezes a derivada do x com respeito a t, que eu coloquei lá. Mas a gente deixou tudo em termos do x, isso é uma coisa boa, né? Ok? Então, tá aqui, ó, a derivada do y grande com respeito a x vezes a derivada do x com respeito a t, que é menos a sobre 2 vezes o x. Depois, o y2, o que vai ser? A derivada dessa aqui de cima, né? Então, vai ficar a derivada da derivada vezes a derivada da interna, mais a derivada da interna vezes a própria função. Aqui é a regra do produto, né? Eu estou usando a regra da cadeia junto com a regra do produto. Então, vai ficar aqui, ó. Então, vai ficar a derivada segunda vezes, né, a derivada do x ao quadrado, mais a derivada primeira do y grande vezes a derivada segunda do x, vezes a derivada segunda do x. Então, tá lá, tá tudo direitinho. Aí ele pergunta, use o item anterior para concluir que o y grande de x é a solução disso aqui de fato. Equação de Bessel de ordem zero. Então, o que a gente vai precisar fazer? Vai precisar escrever tudo isso daqui, olha, em termos do x, para colocar tudo lá no fator direitinho, né? E em termos do x, tudo isso é a ao quadrado sobre 4 vezes x ao quadrado. Olha só, se eu faço a ao quadrado sobre 4 vezes x ao quadrado, dá isso daqui, que é o fator que aparece de cá, ó, o fator que aparece aqui, né? Lembra que aqui tem um menos alfa vezes t sobre 2. Quando eu elevo ao quadrado, fica menos alfa vezes t. Ficou aqui. E a equação, então, é isso, ó. É a derivada segunda, mais esse fator, vezes a própria função. E quando eu faço isso, né, e com essas escolhas que eu tinha feito aqui em cima, a equação passa a ser essa daqui, ó. Derivada segunda vezes a derivada primeira do x ao quadrado, né, ficou esse daqui. Aqui ficou a derivada primeira de x vezes, isso aqui é a derivada segunda de x, é essa daqui, né? É a derivada segunda de x vezes a derivada primeira ao quadrado. Depois vai ficar a derivada primeira vezes x, aqui a outra derivada ao quadrado, né? Vai ficar essa de cá, ok. Enfim, essa daqui é só fazer essas contas aí. E aí, agora vocês observam o seguinte, eu tenho a ao quadrado sobre 4 aqui, a ao quadrado sobre 4 aqui, a ao quadrado sobre 4 aqui, eu vou multiplicar
por A divididos por A ao quadrado para simplificar isso, né? Quando eu faço essa conta, não. Olha aqui o que aconteceu. A equação do y grande na variável x é exatamente a equação de Bessel de ordem zero, né? Ok? A derivada segunda vezes x, a derivada segunda vezes x ao quadrado, a derivada primeira vezes x e a própria função vezes y2, Então tá aí, tá direitinho. Agora sim, estabeleça as relações de recorrência e calcule os 3 primeiros termos da solução em série, que é analítica em x igual a zero. Para ser analítica em x igual a zero, o que eu vou ter que fazer? Achar a equação indicial e achar as raízes da equação indicial. Pelo que ele está dizendo, tem uma solução analítica, então tem uma raiz que é maior ou igual que zero, né? Vamos ver qual é a equação indicial. Eu vou lá fazer aquela conta sempre, né? Para essa equação eu divido tudo por x2 e multiplico por x2. É gozado porque aqui já está quase na forma correta, né? Então, olha lá, eu divido por x e defino o p. Divido por x2, divido por esse fator aqui, né? E fica esse aqui divididos por esse daqui. Depois vai ficar esse outro divididos por esse outro. Esse é o P e o Q. E vou fazer esses limites, né? Então, de novo, um limite deu 0, um limite deu 1 e outro limite deu 0. Então, qual é a equação indicial? De novo, é aquela brincadeira, né? Se eu fatorar a equação, fica... Ué, o que aconteceu aqui? Fatorou a equação, né? Está escrito fracto, não facto. Tem um R a mais. Que isso. Valeu, obrigadão. Então tá aí, ó, R ao quadrado vezes. Não vou, né? Então o que é a raiz dupla de novo? Uau, então essa situação aqui é muito parecida com a situação anterior que a gente estudou de raiz dupla, né? Ok? Essa é que é a brincadeira que a gente está fazendo aí. E qual é a solução que é analítica em x igual a zero? A analítica em x igual a zero é a série que, né, fica x elevado a zero vezes a série, que é só a série. Tá legal? Então, vamos fazer isso daí. E vamos agora, então, achar as relações de recorrência para essa daqui. A relação de recorrência aqui a gente já sabe como fazer isso bastante, né? Eu vou definir o y grande como sendo a série. A derivada primeiro é isso daqui, a derivada segunda é isso daqui, né? E se a gente olhar em termos de coisas semelhantes, olha só o que está acontecendo. Aqui eu tenho n-2 vezes mais 2. Aqui eu tenho n-1 mais 1. Então esses dois são próximos aqui. O que tem que ser mudado é esse daqui, ó. Esse daqui já começa com n mais 2. Então, olha só, eu vou definir vou definir, né, essa daqui mudada já, olha, tá vendo? X ao quadrado vezes y mudando, e as outras duas estão corretas aqui. Faz a conta, essa conta daqui é simples, a gente já sabe fazer. Eu vou saltar um pouquinho, porque a gente já está com o tempo bem esgotado, mas essa conta é simples. Achou, está aqui a equação inicial, né, as relações de recorrência, e eu vou querer, né, a solução, aqui está o item C, a solução em série. Ok. Em seguida, recorrência e calcule os 3 primeiros termos da solução que é analítica. Vamos ver quais são os 3 primeiros termos. Essa também a gente já sabe como fazer, etc, né? Está aqui a equação de Bessel, a função de Bessel. Essa é chamada função de Bessel de ordem zero, né, de primeira espécie. Por quê? Porque a outra que a gente viu, né, tem um termo logarítmico, porque a raiz é dupla, por causa dessa raiz dupla. Uma série é assim, a outra é isso daqui vezes o ln mais uma perturbação analítica. Essa segunda solução é solução da equação de Bessel de ordem zero de segunda espécie.
Então é uma solução um pouco mais complicada. Ok. Agora, justifique a afirmação de que, né, a única solução limitada em torno do zero é essa daqui, ó, né? Ok. A outra solução é desse jeito, né, que não é limitada na origem. O J0 vezes isso mais isso daqui. Agora sim, voltamos lá ao problema inicial. Você quer resolver isso daqui. Faz a mudança de variável, resolve essa daqui. A solução geral dessa equação é uma combinação linear entre essa que a gente tinha visto aqui antes, uma combinação linear dessa, mais uma outra, uma constante vezes essa. Dessa solução geral, a única que é limitada, né, com x tendendo a zero, é essa aqui de cima. Então, se eu quero solução limitada com x tendendo a zero, tem que ser um múltiplo dessa daqui, porque essa outra não é limitada. Tá legal? E o que é que isso tem a ver com a variável t agora, né? Eu quero que a solução do oscilador harmônico seja limitada ao longo do tempo, né? Do tempo igual a zero até infinito. Mas olha só, qual é a relação entre o t e o x? Se o t tende para infinito, o x tende a zero. Então, se eu quero uma solução dessa equação aqui em cima, que é limitada em todo o intervalo zero infinito, eu tenho que olhar para a solução dessa outra equação, que é limitada em torno do x igual a zero, né? Aqui que está a brincadeira que está aí, né? Se eu assumir o a positivo, né, então o limite de x com t tendendo para infinito é zero. Então, para o t ficar até infinito, o x tende a zero, e a única solução limitada da equação de Bessel é essa daqui. Então, você já sabe, olha, qualquer solução que você quiser disso daqui vai ser um múltiplo dessa daqui. Vai ser um múltiplo assim, né? J de x de t. Essa é que vai ser a solução do oscilador harmônico, né, com a mola com constante decrescente. Puxa, então tá aí uma solução legal, né? E tem uma observação bacana, é que a equação de Bessel é muito conhecida. Ela é quase igual ao seno e cosseno para trigonometria, né? Ela é definida no maxima assim, ó. Função é Bessel, isso aqui quer dizer que é de primeira espécie, em torno do zero na variável x. Zero aqui não é em torno do zero, né? Isso daqui é a equação de Bessel de ordem zero. Então, olha só, quando a gente faz isso, poxa, ele calcula exatamente aquela mesma solução que a gente tinha feito lá, né? Calcula, eu pego o Taylor dela, o Taylor dá isso daqui. Com a vantagem que eu posso pegar o Taylor de qualquer ordem, né? Se eu quiser o Taylor de ordem 10, ó, essa é a aproximação de ordem 10 da função de Bessel, de ordem 0 de primeira espécie. E ainda tem uma outra questão ainda bem curiosa, é que elas estão relacionadas com as equações, com as funções trigonométricas por meio disso daqui, ó. Se eu considerar o cosseno transladado para cá e diminuir a amplitude do tipo 1 sobre x, essa função aproxima muito a função de Bessel. Olha só o gráfico das duas, ó. O azul é o Bessel, começou aqui no zero, fez tudo isso. E o vermelho é o cosseno divididos por isso daqui. Olha só. Uau, então tá tudo direitinho aí, tá tudo bem, né? Ok. Alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Então eu vou parar de fazer a gravação. Isso.